no sistema CAD Formas, etapa de lançamento de formas, integração de projetos. Então, dentro do CAD Formas, lá no menu Visualizar, Editor Gráfico, é que eu acesso ao EAG. E aí, então, eu visualizo essa tela. Na barra superior em azul, vai estar definido o título da janela com o nome do desenho. Logo abaixo está o menu suspenso, onde estão todos os comandos básicos disponíveis dentro deste editor. Esses comandos também são encontrados nos botões da barra de ferramentas, que nesse caso estão dispostos na parte superior e nas laterais do editor. Aqui em cima, no canto superior da direita, eu tenho 2x, onde o primeiro eu fecho o editor e o de baixo eu fecho esse desenho que eu estou trabalhando. Alô, desculpa, vamos retornar então aqui a apresentação. Essa tela aqui em branco, definida aqui no meu editor, é a janela ou vista de desenho. É importante lembrar que conforme eu estiver trabalhando aqui dentro do editor, fazendo o meu desenho, eu devo sempre acompanhar as mensagens aqui embaixo, nessa parte branca, chamada janela de mensagens. O sistema, ele descreve ainda algumas dicas e informações adicionais sobre o editor na janela de ajuda adicional, essa parte cinza aqui embaixo. No canto da direita, tenho 2 botões, o editar e limpar. Eles permitem que eu edite ou limpe, apague as informações dessa janela de mensagens. E aqui no canto inferior da direita, eu tenho a linha de status, onde eu vou ter algumas informações, como o nível que eu estou trabalhando, a cor, o estilo da linha, se o modo ortogonal está ligado ou não, entre outros itens. Agora eu vou comentar um pouco sobre alguns comandos existentes no editor, que podem ser acessados pelo menu ou pela barra de ferramentas. E o primeiro deles é o editar níveis alterar. Quando eu entro nessa opção, né, em alterar, é aberta a janela de seleção e edição de níveis. O nível onde entram os elementos que estão sendo criados é chamado de nível ativo. O nível ativo default, o padrão, é um nível 0, mas ele pode ser alterado a qualquer momento. Basta eu apertar o F7. Aqui no próximo slide, tem um exemplo de inserção de bloco catalogado. Quando eu entro em blocos, inserir bloco catalogado, é aberta essa janelinha EAG, blocos catalogados, onde eu escolho qualquer bloco dentro das pastas gerais, janelas e portas, que são aquelas mesmas já gravadas em TQSW, suporte, blocos. Então, agora eu vou acessar o TQS
para exemplificar a criação de blocos internos e externos. Então, aqui tem o ícone CAD-TQS, que foi inserido logo após a instalação do programa. Aí eu clico 2 vezes nesse ícone e o TQS é aberto com essa cara. Esse é o chamado gerenciador. Então, no gerenciador eu vou ter os menus, aqui os botões referente ao sistema que eu estiver trabalhando. Embaixo eu tenho essa nova interface que eu posso escolher alguma guia, por exemplo, o sistema que eu vou trabalhar, alguns itens referentes ao edifício, ferramentas e assim por diante. Ao lado esquerdo eu tenho um edifício já criado, por enquanto é o único da minha árvore de edifício. E ele já foi criado aqui com as pastinhas, né, já organizadas. E aqui eu visualizo no painel central o desenho ou o arquivo, né, que eu escolhi aqui na caixa. Bom, referente ao editor gráfico, então, nós acabamos de ver o acesso ao editor, que vai estar dentro do CAD-Formas. Então, eu já estou no sistema CAD-Formas, na parte visualizar, editor gráfico. Então, quando eu clico neste botão, eu entro no editor. Aqui eu posso começar a editar, a criar um novo desenho, ou então vou clicar aqui no X de baixo para fechar esse arquivo novo que eu não vou trabalhar. Vou voltar em arquivo, abrir e escolher, por exemplo, esse desenho de formas, que já está pronto. Então, é só selecionar, clicar em abrir. No menu blocos, é que eu tenho algumas opções, como inserção de bloco interno e externo. Então, vamos criar e inserir esses tipos de blocos. Para criar um bloco interno primeiro, eu vou aproveitar o desenho dessa setinha aqui em azul. Para eu me aproximar dessa seta, eu vou usar o F8, que é um zoom que abre uma janela por 2 pontos. Agora eu vou teclar o F4. O F4, ele move determinado elemento. Como eu vou mover a setinha e também o título, eu vou dar um ESC e selecionar de novo. A seleção a partir da versão 15 pode ser feita de 2 maneiras. Vou fazer uma linha aqui para exemplificar para vocês. Se eu seleciono apenas clicando com o cursor da direita para a esquerda, parte do elemento selecionado já resulta no elemento inteiro selecionado. Então, toda a linha foi selecionada quando eu cliquei com uma janela da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, não funciona. Eu tenho que selecionar todo o elemento. Então, voltando aqui à seleção da seta, vou abrir uma janela da direita para a esquerda, agora selecionei tudo, F4, e vou mover essa setinha para cá, F8, me aproximar novamente. Então, para eu iniciar a criação do bloco, eu venho em blocos, criar, seta ou qualquer outro nome. Ok. Agora eu seleciono o elemento. Sempre acompanhe, por favor, as mensagens no rodapé. O programa pede que eu defina o ponto base de inserção. E aí eu vou clicar, por exemplo, na pontinha dessa seta. Esse quadradinho verde que apareceu é chamado de captura automática.
A captura automática já foi definida, onde alguns elementos são capturados sem que o cursor esteja exatamente sobre eles. Então, nesse encontro aqui de linhas, já aparece o quadradinho verde, a captura. Então, se eu clicar, quando já apareceu o quadradinho, eu já clico onde eu estiver, que é exatamente esse ponto que foi selecionado, onde estava a captura. E o bloco seta foi criado. Se eu entrar em blocos, inserir um bloco interno, então o elemento já vai estar aqui dentro da biblioteca. E aí eu posso inseri-lo nesse desenho. Só que se eu entrar em um arquivo novo, eu já não vou conseguir entrar com esse bloco interno. Vou fechar esse arquivo novo, sem salvar. Agora, voltando aqui a esse desenho, teclar Shift F8 para voltar ao zoom total e o F9 para desfazer o que foi feito. Eu vou criar agora, com o título Formas do Pavimento e essa seção Detalhe dos Pilares, um bloco externo. Então, esse tipo de seleção que eu fiz foi da seguinte maneira. Cliquei com o cursor do mouse, abri uma janela, selecionei parcialmente o título, já foi tudo selecionado. Para eu adicionar esse elemento aqui da direita, eu teclo Ctrl e também abro uma janela. Agora eu teclo Ctrl C, defino um ponto base de inserção qualquer, abro um arquivo novo, Ctrl V. Antes de colar, ele pede para eu definir a escala, eu vou manter. Então, eu teclo Enter ou o botão direito do mouse. Para a escala X e Y, a mesma coisa. Então, Enter ou o botão direito do mouse. E o ângulo também vou manter. Enter ou o botão direito. Posicione o bloco. Aí eu clico em qualquer lugar, Shift F8 para visualizar todo o desenho. E agora eu salvo em qualquer lugar, por exemplo, na pasta tipo desse mesmo edifício, um arquivo chamado texto, salvar. Aí então, esse bloco externo pode ser localizado nesse mesmo desenho, ou então em outro desenho. Bloco, inserir bloco externo, basta eu ir atrás do arquivo e selecionar. Agora, retornando à apresentação, depois de ver como criar e inserir esses blocos, vamos ver como funciona a escala dentro do sistema TQS. Então, eu separei em duas partes. Eu vou tratar primeiro do texto, questão de visualização e plotagem, né? E depois eu vou falar dos desenhos. Então, os textos, eles são plotados com a altura que aparecer na caixa de texto. Se eu clicar duas vezes aqui nesse título P108, então aparece essa caixinha, alteração de texto, na qual eu tenho uma altura definida aqui em centímetros. É com essa altura exatamente que o meu texto vai ser plotado. É importante falar que o EAG, ele mantém na memória o chamado fator de escala. Nós já vamos ver aonde é definido. E ele automaticamente multiplica os textos por esse fator.
Então, se o meu texto foi fornecido com uma altura de 0,2 centímetros, por exemplo, e o meu FE definido é de 50, o sistema armazena um tamanho de 10 centímetros. E na plotagem, o texto sai exatamente com aquele 0,2 definido. Com o fator de escala maior, o tamanho armazenado pelo editor também é maior. Contudo, o meu texto plotado continua com a mesma medida fornecida. Agora, a questão dos desenhos. Então, nós podemos seguir esses passos aqui de 1 a 4. Primeiro, eu vou ter que definir um fator de escala. Fator de escala definido nessa caixinha, que vai estar, vou voltar lá para o TQS e mostrar para vocês. Em arquivo, propriedades, eu tenho essa caixinha de fator de escala. E aí, então, eu desenho na escala 1 para 1, defini o fator de escala, desenhei na escala 1 para 1 e plotei. Todas as medidas do desenho, divididas pelo fator de escala, resultam em centímetros no papel de plotagem, que é o que está escrito aqui. Todas as medidas do desenho serão divididas por este valor e resultarão em medidas em centímetros no papel. Então, se a unidade de desenho que eu utilizei foi centímetros, por exemplo, para plotarmos em escala 1 para 50, usaremos um fator de escala de 50, de modo que a cada 100 centímetros de desenho resultarão em 2 centímetros no plotter, porque ele vai pegar a medida que eu desenhei, dividir por FE, que é o fator de escala. Então, para eu manter essa mesma escala, agora supondo que eu usei a unidade metros. Então, para eu manter aquela mesma escala, de 1 para 50, o meu FE já muda, ele é de 0,5. Por quê? Porque a medida de 1 metro dividida por 0,5, que é o meu FE, resulta no mesmo 2 centímetros plotado. Então, no próximo slide, eu coloquei uma breve conclusão. A visualização dos desenhos na tela, ela é independente da escala de plotagem. Eu sempre vou ver o meu desenho no mesmo tamanho, independente do fator de escala. Já os textos, eles vão assumir proporções diferentes, conforme a escala de desenho planejada. Porque o EAG vai armazenar um tamanho maior do texto com escala maior. Agora, a próxima parte é sobre entrada de coordenadas. A entrada de coordenadas, ela pode ocorrer através dessas 4 maneiras. A entrada visual pelo cursor é quando eu apenas clico com o botão esquerdo do mouse na minha tela. Essa é a chamada entrada visual pelo cursor. As coordenadas absolutas são aquelas que eu digito exatamente o valor de x e y. Então, eu vou digitar o valor de x, vírgula y, do ponto. Agora, as coordenadas relativas, como o próprio nome já diz, são relativas a determinado ponto. Portanto, eu sempre devo digitar o arroba antes dos valores. Então, no caso das coordenadas relativas cartesianas, eu devo digitar o arroba, aí eu vou digitar um valor de um delta x, que eu vou andar, e um valor
de um ΔY, referentes a determinado ponto. No caso das coordenadas relativas polares, eu devo digitar o arroba, o valor da distância que eu vou andar e um ângulo que determina essa distância, agora separado por um sinal de menor. Então, é arroba, a distância, menor e o ângulo. Sempre, esses dois últimos, sempre referentes, né, a determinado ponto. A questão de entrar com um ponto relativo ao outro pode ser substituído pela tecla A de ponto auxiliar. Então, o ponto auxiliar, que nós vamos ver logo a seguir, ele permite definir qualquer ponto como último. Essa é uma das facilidades de desenho, tá? Antes de falar sobre essas facilidades, eu vou voltar ao TQS e exemplificar essa entrada de coordenadas. Então, vou teclar um F8 aqui bem próximo do P12, que é onde está o meu exemplo. E vamos desenhar uma linha. Para desenhar uma linha, eu posso teclar F2. O primeiro ponto, eu vou entrar com a coordenada absoluta. X é igual a 10 e Y é igual a 10. Então, basta digitar 10,10. Enter. Pronto, eu já defini um primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou definir por uma coordenada relativa polar. Onde eu vou ter que definir determinada distância em um ângulo que eu vou andar. Então, antes disso, só vou mostrar para vocês que vocês devem já ter notado essas observações que tem em volta da linha, em verde, com o texto em verde. Uma delas é o ângulo. Vejam que conforme eu movo, né, o cursor, o ângulo aqui está aumentando e eu percebo, ao fazer essa movimentação, que ele prende a 45 graus, a 90 graus e assim por diante, em 45 graus. Isso por quê? Porque eu defini no meu critério o ímã de ângulos. Esse é mais um dos novos recursos da versão 15. Mas continuando a definição por aquelas entradas, né, de coordenada, a coordenada, então, relativa polar, eu vou ter que digitar o arroba e agora eu vou andar 5 unidades a um ângulo de 30 graus. Então, sinal de menor, acompanhe, por favor, as mensagens no rodapé. E agora o ângulo, só digitar 30. Enter. Então, ficou definida 5 unidades a 30 graus. Mais uma linha. O próximo ponto eu vou definir com a coordenada cartesiana, então, novamente, arroba, onde eu ando relativo a esse ponto, eu vou andar 4 em x, 0 em y. Enter. E aí, eu também termino de definir a segunda linha. As demais informações que eu comentei são próximo ao cursor, que tem o dist 4, dx, dy, yang de ângulo, né? Essas são as ajudas, chamado de ajuda visual junto ao cursor, né? Eu já ativo todas de uma vez. E as demais informações onde eu ativo a ajuda visual de cotagem. Também são 2 novos itens aí da versão 15. Então, Shift F8 para voltar àquele zoom e desfazer. Agora, voltando à apresentação, como eu já havia adiantado sobre as facilidades de desenho,
eu coloquei aqui algumas facilidades de desenho, como modificadores de coordenada, modo de captura automática, os comandos transparentes de zoom, que eu já estou utilizando, né, durante a apresentação e vou continuar utilizando no exemplo que eu vou fazer com vocês. Isso porque a entrada de coordenadas, né, com precisão, através do uso exclusivo dessas coordenadas absolutas, relativas, ela é extremamente trabalhosa. Aí, como alternativa, o editor dispõe de diversas facilidades que permitem definir coordenadas com precisão a partir da alocação visual de pontos. Então, aqui o ponto auxiliar, por exemplo, eu já defino um ponto de referência para entrar com outro. Se eu declaro M, por exemplo, eu defino um ponto médio entre dois pontos já definidos. Se eu não lembrar, por exemplo, de algum desses itens, eu teclo Shift Enter e abro então essa caixinha, menu auxiliar de entrada de coordenada. Como eu falei, o modo de captura automática já é pré-definido, né, dentro de um arquivo de critério. Então, vai aparecer aquele quadradinho verde em alguns elementos que eu já defini. Os comandos transparentes, que são usados bastante, e ortogonal e grade. Grade seria mais para desenhos já modulados, por exemplo, de 100 em 100 unidades. E ainda tem, para edição de elementos, né, já inseridos, modos de seleção. A gente já acabou vendo a função do W e do D, por exemplo, que é a abertura das janelas, que a partir da versão 15 eu faço sem teclar o W ou o D. Tem a seleção múltipla, que é o N, que nós também podemos usar o CTRL, como eu exemplifiquei. E comandos de edição, como mover, que é o F4, que eu já utilizei também, apagar, F5, e vários outros que são usados com a tecla de função, ou então combinado ao Shift e Alt. No menu ajuda, resumo de aceleradores, é aberta essa janela de listagem, de texto, desculpa, onde é possível imprimir esse arquivo para auxiliar no manuseio do sistema. Uma maneira de ir memorizando, então, essas teclas. E agora, por último, eu vou fazer, então, um exemplo, onde eu vou definir linhas, retângulo, comandos como espelhar, explodir bloco, lá dentro do editor. Então, voltando aqui para o TQS, ainda nesse mesmo desenho, eu vou fazer passo a passo esse desenho e vou mantê-lo aqui ao lado esquerdo para vocês acompanharem, né, as medidas e o que eu estiver fazendo. Como há uma simetria entre essas duas partes, né, em torno desse eixo, eu vou aproveitar essa simetria para depois só espelhar. Então, vou começar fazendo essa linha, vou dar um ESC aqui e refazer. Então, relembrando, F2, inserir uma linha. Com a captura, olha, não preciso nem dar zoom, eu já capturo este ponto. E aí, com o imã, também já mantenho 90 graus aqui e clico uma linha 90 graus. Vou iniciar fazendo um retângulo. Para isso, eu posso acessar, por exemplo, aqui na barra de ferramentas, onde ele pede agora um primeiro ponto. Eu clico aqui um ponto qualquer sobre essa linha, com a ajuda da captura novamente. E um segundo ponto eu vou definir por uma coordenada relativa cartesiana. Então, arroba, vou andar 759 em X,
vírgula, 429.5 em Y. Enter. Agora, para definir as paredes externas, vou fazer uma paralela desse retângulo. Então, Alt F6, vou digitar o valor da paralela, 14, Enter. Aí ele pede que eu localize o elemento e localize um ponto próximo ao elemento paralelo. Então, eu quero daqui para a parte interna, esse retângulo, que seja feita dessa maneira paralela. Então, vou dar um zoom aqui com F8, só para a gente conferir essa medida aí de 14. E aí, então, eu defini algumas das paredes. Continuando, essa parede horizontal não existe. Então, eu posso apagar essa linha. Só que aqui ainda não é simplesmente uma linha, porque ela faz parte do retângulo, é um bloco. Então, eu vou explodir esse bloco. Vou selecionar aqui já os dois, com a janela da direita para a esquerda, e depois eu clico em explodir. Agora sim, virou uma linha. Com F5, eu posso apagar. A primeira parede horizontal está definida. Falta definir essa segunda, que vai estar a F8, 301 para baixo, e ela também, eu vou definir aqui essa viga, né, de 14. Shift F8, então Alt F6, 301, Enter. Localize o elemento, um ponto próximo, ESC, Alt F6 de novo, porque agora eu vou definir 14, não 301 para paralela, Enter, localizo, é só clicar em cima da linha e um ponto na direção que eu quero a paralela. Agora eu tenho a primeira parede da vertical, né, da direita definida. Vou definir essa segunda, que está F8, 281 para a esquerda, e depois a espessura de 14. Eu falo parede, mas eu estou definindo aqui as vigas, né? Alt F6. 281, Enter. Localiza o elemento. Depois é só clicar. ESC. Para repetir o comando, eu posso clicar com o botão da direita. Agora eu defino a distância de 14 para paralela, Enter, localizo o elemento e um ponto do lado que eu quero a paralela, ESC. Agora ainda falta essa V7 aqui, né, essa parte. F8, a V7 está 301, também de 14. Então, Shift F8. Alt F6, 301, Enter. F8 aqui, o F8 é um comando transparente, vejam que até aparece aí embaixo, né? Janela, segundo ponto. Que aí eu dou um zoom, me aproximo do desenho e continuo no mesmo comando. Localizo o elemento e faço paralela. ESC, botão direito, 14, Enter, localizo o elemento e um ponto próximo, ESC, Shift F8. Agora, o que eu preciso é ajustar, então, essas linhas, porque, por exemplo, aqui na laje L1 não tem viga aqui nessa parte, né, nesse bordo. Então, eu posso ir ajustando da seguinte maneira. Eu clico na linha, prendo o cursor nesses grips, que são os quadradinhos azuis. Quando eu clicar,
ele já vai estar, né, sendo movido para onde eu quero. Aí eu posso definir até aqui. E aí, então, é ajustada essa linha. Aqui eu posso continuar ajustando assim. Então, eu clico na linha, clico no quadradinho azul, e esse quadradinho eu quero estender até essa linha. Para eu garantir que venha a 90 graus, como está muito perto, eu já posso ativar o modo ortogonal com Shift F10. Então, agora ele está só a 0 e 90 graus. E aí, sobre essa linha, eu posso ou clicar ou teclar S. Aí ele para sobre um elemento. A mesma coisa aqui. Então, eu seleciono a linha, clico no quadradinho azul, S. Ele para no elemento. Aqui eu posso mover essas duas linhas até aqui, né? Porque a V7 é até aqui. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. F12, seleciono as duas linhas, clico na base do deslocamento e levo para o segundo ponto, que é o final. Aí as duas já são movidas juntas. Essa partezinha aqui, eu posso cortá-la, né? Posso arrancá-la daqui. Aí eu venho aqui no limpar e o programa pede que eu selecione as linhas cortantes. Neste caso, são essas duas linhas. Assim que eu terminar, Enter ou o botão direito, selecione a linha a cortar. É essa daqui. Aí ele corta, então, esse pedaço. E aqui eu continuo, né? Ajustando, por exemplo, essa daqui. Aqui no caso eu tenho os pilares, né? Então aqui eu vou ter que definir ainda os pilares. Só voltando aqui para rever a dimensão. 35 por 14. P4, 35 por 14 também. Então aqui eu falta fazer, por exemplo, uma linha a 35 dessa daqui. Como que eu posso fazer? F2. Agora eu vou utilizar esse ponto como um ponto auxiliar de referência. Então eu teclo A, clico no ponto com a captura e é só mover o meu cursor para a direita, digitar a medida de 35, Enter. Ele já pegou uma medida de 35 referente a esse ponto. E aí eu teclo S ou sobre essa linha e assim é definido uma e última face do P1. E o P4? O P4 também eu posso usar o ponto auxiliar. Então essa linha, na verdade, vem até aqui. E agora, novamente, F2, A. Esse é o ponto auxiliar. Referente a esse ponto, eu vou andar 35 para a direita, Enter. E a minha linha tem esse primeiro ponto e esse segundo ponto. E aí eu continuo, né, editando o contorno aí das vigas, dos pilares, de modo que eles vão ficar mais ou menos assim. Shift F8. Para não ficar muito repetitivo, né, eu vou já passando algumas partes para mostrar outros comandos. Um outro comando que tem no editor é o desenho de arco, que nesse caso tem no bordo da laje L1. F8, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto. Então, esse arco aqui, então, vejam que ele está saindo aqui do vértice do P1, chegando aqui a 180,5 desse vértice do P4. E aqui são definidas as medidas, né, iguais de 1/4 de uma circunferência, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, Shift F8,
F8, eu venho aqui em arco, e eu escolhi a opção de arco por início, fim e ângulo. Então, eu posso escolher algum desses tipos de construção, ok. Ponto inicial. Então, o ponto inicial é o vértice do P1. O ponto final, auxiliar a este, é 180,5. E o ângulo, 90. Agora, é só terminar, né, de limpar essas linhas, fazendo aquela mesma movimentação, e o arco foi definido, da laje L1. Outro exemplo que eu vou fazer agora é de cópia. Copiar um elemento e copiar N elementos. Então, F8 aqui na escada, vamos medir a distância dessa linha até essa e as demais. Então, um Shift F9, eu entro no comando de listar a distância entre dois pontos. Primeiro ponto é este, segundo ponto é este. Antes mesmo de clicar, né, eu já posso verificar no comando de ajuda de cotagem que está dando 165,5. Mas clicando, eu tenho aqui a mesma medida, né, dessa distância. Shift F9 de novo, para medir a distância dessas linhas, que estão a 25 unidades cada uma. Shift F8, agora um F8 aqui perto da região da escada. Então, primeiro eu vou utilizar o Ctrl F4, copiar os elementos selecionados uma vez. Selecione o elemento a copiar. Então, eu seleciono essa linha. Aí, o sistema descreve: entre com um ponto final, ou F ou N. Eu não vou simplesmente clicar aqui em um ponto final. Eu vou usar o F para pegar este ponto como base. E aí, então, é só eu andar com o cursor à direita. Se eu quiser, eu posso ativar ortogonal, Shift F10, e agora é só digitar a distância, que é 165,5, Enter. Então, ele copia, com base nesse ponto, essa linha daqui para cá. Agora, eu vou copiar essa linha 4 vezes para a direita. Como que eu posso fazer? Ctrl F4 sobre a linha. Vocês viram que tem duas maneiras, né? Ou Ctrl F4 e depois clicar no elemento, ou Ctrl F4 em cima do elemento. E agora eu vou usar a opção N, que é a seleção múltipla. N, entre com o número de repetições. 4. Enter. Entre com o ponto base, este daqui. Entre com o segundo ponto, aí eu digito 25, Enter, e são copiadas as 4 linhas, cada uma com a distância de 25 centímetros da outra. Shift F8, para visualizar todo o desenho novamente. Agora eu vou exemplificar algumas entradas de textos. Antes, F8 aqui no título da V1. E conforme eu comentei anteriormente, clicando 2 vezes em um texto, abre essa caixinha alteração de texto, onde tem, entre alguns outros dados, né, a definição da altura. Eu posso ou clicar 2 vezes sobre o texto, ou eu paro com o cursor sobre o texto e teclo F6. Eu entro nessa mesma caixinha. Então, aqui a gente vê que a viga, o texto V1, está com a altura de 0,4. E o texto referente às dimensões está com uma altura diferente, de 0,24. Então, eu vou ter que entrar com 2 caixinhas de texto. Shift F8, F8 aqui perto. Para eu entrar com um texto,
eu teclo F3. E aí eu digito o meu texto. A altura, como nós acabamos de ver, é 0,4. Ok. Aí é só posicionar esse texto. Novamente, F3, 14 por 35. E a altura de 0,24. O próximo texto, por exemplo, eu vou inserir V2, que é 14 por 50. Posso aproveitar esse texto aqui, selecionar tudo, Ctrl F4, copiar e passar para cá. Com F6 em cima do texto, eu posso editá-lo. Então, aí eu arrumo o texto e as dimensões. Shift F8. Próximo texto é o da V7, 14 por 50, que está a 90 graus. Uma das maneiras de inserir esse texto é a seguinte: Shift F8, vou me aproximar aqui novamente com F8. Eu posso, então, selecionar o texto, como eu fiz, né, selecionando os dois, ou então marcando com o Ctrl. Aí agora eu dou um comando, Ctrl F4, entro com ponto final, ou F ou N. Então eu vou utilizar a tecla F para entrar com esse ponto base. Vou colocar, deixa eu desativar a ortogonal com Shift F10 e colocá-lo aqui. Por quê? Novamente, seleciono o V2, Ctrl, seleciono a dimensão. F6. Agora eu posso modificar o ângulo por aqui. Ou então, F9 para desfazer, eu seleciono os dois textos e venho aqui em rodar. E o sistema pergunta o ângulo de rotação. É só digitar 90, Enter. O centro de rotação, esse ponto aqui. Apaga os elementos originais? Sim, então S. Aí ele já move os dois textos alinhados. E aí eu continuo editando e corrigindo essas informações. Um outro exemplo de cópia que eu posso fazer é também com os textos. Então, por exemplo, posso copiar esses dois textos, selecionando, Ctrl F4, F, aí eu clico no ponto base, F11 para afastar, F8 e clico no segundo ponto final. F11 para afastar. Os outros dois textos aqui de pilares, eu posso também aproveitar desse texto aqui do P1, do título P1. Seleciono o P1 e as dimensões, Ctrl F4, entro com ponto final, ou F ou N. Nesse caso, o N. Vou repetir duas vezes, Enter, entro com um ponto base e um segundo ponto. Aí já são copiados mais dois títulos, que eu também devo continuar editando e corrigindo. Dessa maneira, eu vou ficar com o meu desenho desse jeito, né? Shift F8 para mostrar todo o desenho. Aí aqui eu já tenho todos os textos já editados, posicionados. Nesse caso, eu tenho aqui os textos de vigas em um determinado nível, que é o nível 8.
de pilar está no nível 9, de laje está no nível 10. Então, eu vou alterar os níveis de acordo com o que já está definido aqui. O texto da V1 está no nível 8 e as dimensões no nível 11. Então, Shift F8, eu vou selecionar todos os textos de viga para mudar para o nível 8. Então, com o Ctrl, eu posso ir selecionando esses textos. Terminada a seleção F6, e aí coloco o nível 8, que é o nível que estão só os textos de vigas. As dimensões de vigas, nível 11. Então, selecione e faça a mesma coisa. Com o Ctrl apertado, seleciono as dimensões F6, 11. E assim eu vou modificando para cada elemento, colocando o nível correto. Terminado isso, eu posso já espelhar esse desenho. Então, eu seleciono todo o desenho que eu vou espelhar. Aí eu posso utilizar ou o Ctrl F3, ou então eu venho aqui em modificar, espelhar, que também já tem as teclas Ctrl F3. Então, novamente, seleciono, Ctrl F3, aí com base nessa linha aqui de espelhamento, eu marco um primeiro ponto e um segundo ponto. Apago os elementos originais? Não. Então, N. E aí, então, o desenho foi espelhado. Depois de já ter editado, né, todos os elementos com nível correto e terminado esse espelhamento, eu tenho esse outro desenho aqui, que também já está pronto. E aqui eu vou exemplificar a inserção de um bloco. A gente pode inserir, então, um bloco interno ou externo. Lembrando que foi criado já aquele bloco externo texto, onde eu tenho definido o título, forma do pavimento tipo. E aí eu posso inseri-lo. E também vou exemplificar a colocação de cotas, né? Fazer algumas cotagens. Então, eu posso fazer cotagem horizontal, vertical, tem a cotagem contínua também, que eu continuo cotando nessa última opção que eu fiz, na horizontal, ESC para sair do comando. E aqui eu posso fazer a cotagem angular. Para fazer essa cotagem, eu vou desenhar uma linha nessa região, só para ficar mais fácil de entender o comando. Cotagem angular. Aí o sistema pede o ponto 1 da linha 1. A minha linha 1 vai ser essa. Então, o ponto 1 pode ser esse e o ponto 2 esse. Ponto 1 da linha 2. Então, eu posso clicar nesse ponto e um ponto 2 da linha 2. Agora, um ponto passando pela linha de cotagem. Aí, eu clico para posicionar o texto. E aí, terminado essa etapa, né? Eu concluo o meu desenho, que vai estar mais ou menos assim. Então, esses foram alguns comandos que eu mostrei hoje na aula.
E agora, vamos abrir então as perguntas, as dúvidas que podem ser enviadas pelo bate-papo para todos os participantes. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, envie aqui pelo bate-papo. Podem mandar para todos os participantes. Bom, como não temos nenhuma pergunta, eu vou encerrar então aqui a web-aula. Agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para o suporte@tqs.com.br. Podem mandar para mim também, bruna@tqs.com.br. A gravação dessa web-aula será